Nós vamos falar um pouquinho então hoje sobre a nossa confiança em Deus em tempos difíceis. É o que nós estamos abordando aqui de certa forma durante algumas ocasiões, quando nós olhamos e pensamos nas dificuldades que enfrentamos nesse mundo para caminhar confiando em Deus. Eu quero ler alguns versículos que está em Marcos capítulo 4 e o verso 37. Eu quero ler o 37, o 38 e o 39. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu li Mateus 4, versos 37, 38 e 39. Às vezes parece que o barco está afundando, não é? Às vezes as dificuldades parecem tão grandes que nós pensamos que não tem mais jeito. Não é? Agora, a dica que eu dou para você é que, por mais que pareça difícil, continue remando. Continue remando. Não desista. Não desespere. Não pare. Está difícil. Compreendo que possa estar difícil. Compreendo que você pode estar enfrentando alguma dificuldade. Mas a palavra é: não pare. Não pare de remar. Quem de nós nunca passou temporais na vida, não é? Quem de nós nunca passamos períodos densas nuvens? Fases onde os problemas parecem não ter fim nem ter solução. Quantas vezes nós enfrentamos momentos assim, em que as coisas parecem que vão dando tudo errado, uma coisa atrás da outra. Períodos, fases. Nós ficamos olhando e parece que nada muda. A gente está passando, não é, como humanidade, um período conturbado e já prolongado. Nós estamos aí há um ano aproximadamente vivendo essa tempestade da pandemia e nós paramos para pensar. Eu estava esses dias e conversando com uma pessoa e eu estava lembrando essa pessoa. Deus é fiel. Deus é fiel. E sabe, às vezes, se você parar para olhar o que nós estamos enfrentando, o conceito de fidelidade de Deus, de bondade de Deus, ele precisa estar muito firmado no nosso coração em meio a tudo que nós estamos vivendo. Existem muitas ideias, interpretações erradas da palavra de Deus, que muitas vezes atribuem o mal, atribuem as circunstâncias como se fossem algo provocado pelo próprio Deus, como se fosse vindo da parte de Deus. Nós precisamos entender que o mundo que nós vivemos, ele está morto no maligno. E o próprio pecado da humanidade traz as suas consequências. Mas nunca podemos perder de vista que o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Pai, a quem nós servimos, é um Pai amoroso. Jesus já advertiu os seus discípulos que no mundo nós passaríamos por aflições. Então entendamos isso. O meu conceito de fidelidade de Deus, o meu conceito de bondade de Deus
não pode excluir as dificuldades, as provações, as lutas que eu possa vir a enfrentar. Não existe nenhum lugar na palavra de Deus que nos diz que nós estaríamos isentos de lutas na nossa jornada de fé. Não existe. Nós aqui neste mundo enfrentamos lutas, enfrentamos tempestades. E o papel do inimigo em nós, nesse período de tempestades, de lutas, de problemas, é querer nos fazer questionar a fidelidade e a bondade de Deus. E é por isso que eu volto a dizer, o nosso conceito de fidelidade e bondade de Deus precisa estar muito claro. Que em meio às tempestades, em meio às dificuldades, o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixou de lado. E nós temos que estar lembrando isso sempre, para não nos desanimar ou não nos desesperar. O texto que nós lemos aqui, os discípulos estavam em meio a uma grande tempestade no mar. Mas Jesus estava com eles ali. Jesus não os havia abandonado. Eles não estavam sozinhos. Enfrentavam sim uma tempestade, mas Jesus estava lá no barco. E Jesus estava tão tranquilo que nada de mal iria acontecer com eles, que Jesus estava dormindo. Esse é o conceito que eu devo entender e eu gostaria que você compreendesse. Apesar das tempestades, apesar das lutas, apesar das provações, nós temos aquele Emanuel, aquele Deus conosco, que prometeu estar conosco todos os momentos. Não deixe o inimigo fazer com que você venha questionar a bondade de Deus. Não deixe que o inimigo venha fazer você questionar a fidelidade de Deus. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel e Deus continua conosco. Isso é um fato. E nada pode fazer-nos duvidar disso. Infelizmente, muitas pessoas têm se perdido no caminho. Muitos têm caído na armadilha do nosso inimigo e estão entrando no desespero, no medo, em questionamentos da fidelidade e do cuidado do Senhor. Não faça parte desse grupo. Não faça parte daqueles que estão duvidando da fidelidade, porque provações, lutas, elas são parte da nossa jornada aqui na terra. Nós não estamos no céu ainda. Nós não estamos no céu ainda. E aqui neste mundo, a própria palavra diz que nós passaríamos por aflições. Mas lembremos, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor é conosco. Então não há razão para temer. Se você já tem Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, se você um dia já teve um encontro pessoal com Ele, se você já o recebeu como seu Senhor, como seu Salvador, se você já faz parte daquele povo lavado, redimido pelo sangue da cruz do Calvário, o sangue que Jesus derramou ali, posicione corajosamente em fé. Está difícil, complicado, a tempestade é grande. Se hoje a sua luta é pesada, se parece que o seu barco está afundando, a mensagem que eu quero deixar para você é: continue remando, continue crendo no cuidado e na fidelidade do Senhor. Não pare e não desista, continue acreditando. Não desista, continue perseverando. Deus está no controle. Os discípulos preocupados. E Jesus estava no barco, dormindo. Nós lemos no texto que eles vão preocupados acordar o Senhor Jesus e diz: Mestre, não te importa que pereçamos?
Mestre, o Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? Ora, eu faço uma pergunta para você. Será que existia alguma tempestade forte o suficiente para afundar um barco onde Jesus estava dormindo? Será que existe tempestade forte o suficiente para afundar um barco onde Jesus estava? Não tem. Não existe. O papel nosso é confiar e descansar no Senhor. O nosso papel é continuar crendo que Deus está no controle. A Bíblia diz que Jesus levantou, repreendeu o vento, o mar, e tudo acalmou e voltou ao lugar. Te falar para você, na hora que Deus achar por bem, na hora que o Senhor decidir, Ele interfere e as coisas todas voltam para o lugar. O nosso papel é continuar remando. O nosso papel é ter paciência. Paciência é ser perseverante. É não ser deixado levar pelo que nós estamos vendo. É não ser deixado levar pelo medo das ondas, das tempestades. Não se deixe levar por isso. Continua crendo. Continua com paciência. Sabe, nós precisamos entender que Deus sabe o que está fazendo. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 10 e 11, diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tomemos por exemplo esses servos do passado. Tiago orienta assim: e exercite a paciência. Meu amado, paciência é a capacidade de suportar contrariedades, incômodos, dificuldades com calma e tranquilidade. Tá difícil? Eu sei que está. Tá complicado. As notícias não são boas. Mas tenha paciência, calma. Seja uma pessoa que tenha, por mais difícil que seja a situação, paciência. Paciência. Calma. Lembre-se, Jesus está nesse barco e esse barco não vai afundar. Se Jesus está na sua vida, se você o tem como Senhor e Salvador, eu volto a dizer, tenha calma, paciência, perseverança. Mas eu vou te falar, o nosso homem natural não tem essa tendência de ter paciência e perseverança. Naturalmente falando, nós não temos essa tendência não. Naturalmente falando, a nossa tendência é olhar para a situação e logo encher-se de pânico e de medo. É olhar o noticiário, olhar seu WhatsApp, é ver o que estamos vivendo e se encher de medo. Mas nós precisamos ser guiados não pelo homem natural, mas pelo homem espiritual, aquele que é gerado por Deus em nós. E eu preciso ter paciência, e eu já falei há um tempo atrás que a outra característica que precisa andar junto com a paciência é a perseverança. É ter paciência e não desistir. É ter paciência e não parar. É aguardar a resposta. É aguardar a providência de Deus. É aguardar o mover do Senhor. No mundo que tenta empurrar em nós o estresse, em um mundo que tenta empurrar em nós o questionamento da fidelidade de Deus, basta você ver um noticiário, você vai ver como isso é empurrado em nós para a gente querer duvidar do cuidado do Senhor. É empurrado em nós querendo implantar o medo. Mas seja paciente, seja perseverante, suporte os dias difíceis, suporte os problemas, e nós só vamos passar até o dia em que o Senhor permitir.
nem um dia a mais, nem um dia a menos. Deus tem os seus planos, os seus propósitos, então acalme o seu coração, fica tranquilo. Por mais difícil que esteja sendo, ande pelo seu homem espiritual, ande com os olhos da fé, não ceda os impulsos da carne, não tente resolver sozinho. A sua murmuração, a sua reclamação, o seu medo, o seu desespero não vai resolver nada. Pelo contrário, vai abalar a sua fé e a sua confiança em Deus. Então tenha paciência. Escolha ser guiado pelo homem espiritual, não pelo carnal. Porque o homem carnal, o homem natural, ele quer estourar. Ele quer falar o que não deve. Ele quer agredir, ele quer desistir, ele quer se revoltar. Escolha ser dominado pelo homem espiritual. E assim você vai adiante sem abrir mão da sua bênção, sem ser envergonhado. E é somente dessa forma que nós vamos vencer. É estar olhando somente para o Senhor, é crendo, descansando, sendo um bom discípulo, um bom servo, um bom filho, que sabe que Deus está cuidando de tudo, que há um propósito para todas as coisas, que Deus não nos deixou abandonado, Deus sabe o que está fazendo. Meu amado, há um propósito de Deus em tudo isso que nós estamos vivendo. Você crê que Deus está no controle? Você crê que Deus sabe todas as coisas? Então acalme o seu coração, lança fora o medo, lança fora o questionamento. Entenda, Jesus está na nossa vida e Ele está no controle, Ele é fiel, Ele é bom, e essa circunstância só vai perdurar, só vai até o momento em que Ele permitir. Deixe que Deus cumpra os seus propósitos e lembre-se bem, como diz lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem. Não pense que você está perdendo, não pense que você está abandonado. Calma, Deus está trabalhando para o bem daqueles que confiam nele, que são chamados segundo o seu propósito. A sua fé está no Senhor, então não desespera. Está no barquinho aí, remando, está difícil, tem onda batendo, problemas chegando. Continua remando. Jesus está na sua vida, Ele está dormindo, cuidando. Calma, calma. Continua remando. O barco não vai afundar. O barco não vai afundar, porque Jesus está nele. A sua vida não vai acabar, não vai destruir, porque Jesus está nela. Tudo passa, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso aqui nesse mundo é uma jornada, é uma fase. Nossa promessa é de vida eterna, eternidade. Suportemos as pressões, suportemos as dores, suportemos as dificuldades, crendo na promessa, crendo na palavra. Que Deus possa acalmar o seu coração, te fortalecer, te animar, não deixar você desesperado. Essa é a minha oração, o meu desejo. Continua crendo. Nós vamos orar nesse momento, convido você a orar comigo, vamos falar com Deus. Nosso Deus está pronto para ouvir a sua voz, o seu clamor. Talvez você está aí amedrontado, angustiado, preocupado, preocupada. Fala com Deus, coloca isso diante dele, mas acalma o seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que nada foge do teu controle soberano. Nós queremos, ó Pai, te louvar por isso. Olhamos esse mundo, parece que está um caos, mas ao olharmos para os céus, nós encontramos um Deus sentado no trono, governando, reinando absoluto sobre todas as coisas. Obrigado, ó Pai, porque nós não estamos abandonados nesse mundo. Nós sabemos que estamos debaixo dos teus cuidados. Enfrentamos tribulações, enfrentamos lutas, mas Deus, obrigado, porque sabemos que o Senhor tem zelado e cuidado de cada um de nós. Eu oro, ó Pai, por pessoas conosco nesse momento, talvez aflitas, angustiadas, preocupadas pelo que têm vivido. Ó Pai, acalma esses corações.
Pessoas que talvez nunca tiveram um encontro pessoal contigo, que hoje seja um dia de decisão, ó Pai. Toca nesses corações, que pessoas possam estar entregando a vida nas tuas mãos, possam estar se rendendo a ti, para poder descansar na tua palavra e nas tuas promessas. Oramos, ó Pai, por aqueles enfermos, oramos por aqueles que estão em leitos de hospital, aqueles que estão lutando, ó Pai, esteja operando nessas vidas, restaurando a saúde dos enfermos, aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, clamando, ó Pai, por oxigênio. Ó Deus, opera através dos médicos, através dos medicamentos, restaura, cura. Clamamos, ó Deus, mais uma vez a Ti, por esta pandemia que se espalha nesse mundo, por esse vírus, ó Pai, esteja repreendendo, interferindo, que nós possamos deixar isso para trás, ó Pai, que as nossas vidas possam continuar aqui nesse mundo e nós possamos testemunhar de um agir poderoso do Senhor sobre esta pandemia. Mas até que esse momento chegue, nós clamamos, ó Pai, guarda-nos, proteja-nos, livra-nos, ó Pai, de todas as coisas. Nós oramos, apresentando cada um diante de Ti, que o Senhor possa abençoar. É a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, acalmar o seu coração e trazer paz para você. Essa é a minha oração e o meu desejo.